tudo bem? Todd na área. Obrigado pelo convite para participar dessa semana dos vestibulares. Dois grandes professores me convidaram. Um é o Jean, em homenagem a ele por ser do estado de São Paulo. Eu vou fazer uma revisão aqui voltada para a VUNESP. E logo depois eu vou fazer uma revisão em homenagem ao meu colega Sylvester, da região de Curitiba, aqui do Paraná. Uma revisão para a Federal do Paraná. Tudo bem? Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Vamos agora, então, acompanhar as questões em que eu irei abordar nesta revisão, tudo bem? Não se inscreveu nesse canal? Se inscreva agora e deixa seu like. Eu tenho certeza que esta aula será de muito proveito para você. Então, vamos começar com a nossa revisão da Unesp. VUNESP, Fundação Vestibular da Unesp. Questão número 1. No gráfico, as curvas 1, 2 e 3 representam a digestão do alimento ao longo do aparelho digestório. É correto afirmar que as digestões de proteínas, de lipídios, de carboidratos estão representadas respectivamente pelas curvas? Então, galera, nossa primeira questão vai abordar sobre fisiologia humana, sistema digestório. Essa matéria é maravilhosa. Você que gosta de Grey's Anatomy, você que gosta de House, com certeza vai identificar-se com este exercício. E, em relação à digestão, nós podemos dividir em dois tipos: a digestão mecânica e química. A digestão mecânica, ela é de uma maneira macroscópica, ela vai triturar o alimento em partículas cada vez menores. E isso faz com que a superfície de contato aumente, para que então o sistema de enzimas, promovendo a digestão química, possa realizar com agilidade. Tudo bem? Joia? Ok, a digestão inicia-se com a boca. Na boca, o pH, por conta da saliva, é um pH por volta de 6,8, 7. Podemos categorizar isso como sendo um pH neutro. Na boca, existem dentes. O ser humano ele apresenta dois tipos de dentições: a dentição de leite ou provisória e a dentição permanente ou adulta. Isso faz com que nós sejamos enquadrados como difildontes. A dentição de leite é substituída pela dentição permanente. Na permanente, os dentes se dividem em incisivos, feito para cortar o alimento, caninos, feito para perfurar esse alimento, pré-molares e molares, feitos para triturar este alimento. Tudo bem? A língua é um órgão musculoso em que apresentam papilas gustativas capazes de detectar os sabores provenientes do alimento, que podemos dividir aqui em 4 grandes grupos: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. 3 enzimas podem se destacar quando se fala da boca. Sem sombra de dúvida, a mais importante chama pitialina ou amilase salivar, que pega o amido e também o glicogênio e converte em cadeias menores de disacarídeos conhecidas por maltoses. Especula-se que exista ainda a chamada lipase lingual, que atua, por exemplo, promovendo a digestão da manteiga, que é um lipídio. Nós também não podemos esquecer que uma outra enzima não relacionada com a digestão está presente, é a chamada lisozima, uma enzima que defende destruindo bactérias. Tudo bem? Este alimento então é jogado para o fundo da boca, região essa chamada de garganta, goela ou ainda faringe, e o processo de deglutição acontece do bolo alimentar, que é conduzido por um tubo chamado de esôfago, de mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento. Este esôfago, através de ondas peristálticas, movimentos peristálticos, carrega esse bolo alimentar para o estômago, atravessando uma válvula ali chamada válvula cárdia. Tudo bem? Este alimento agora no estômago vai sofrer a ação do suco gástrico. E o suco gástrico, ele é feito de ácido clorídrico e uma enzima chamada de pepsina.
Mas é claro que vocês precisam compreender que o estímulo de produção desse ácido clorídrico se dá sob duas maneiras. Uma, através do nervo vago, estimula a parede epitelial do estômago a produzir um hormônio chamado gastrina. Este hormônio, por sua vez, estimula as glândulas gástricas a liberarem o HCl, o ácido clorídrico, que, por sua vez, ativa o pepsinogênio em pepsina, que promove então a digestão das proteínas. É isso mesmo. Enquanto que na boca nós vimos predominantemente a digestão do amido e do glicogênio, agora no estômago nós temos a digestão de proteínas. Essa pepsina, ela vai pegar as proteínas e quebrar em tamanhos menores, conhecido por peptídeos, que são fragmentos com pouco número de aminoácidos. Outra enzima está presente no estômago, é a famosa renina. A renina, ela é uma proteína que vai pegar a proteína do leite e transformá-la na forma insolúvel. Pega a caseína do leite solúvel e transforma em caseína insolúvel. Tudo bem? No estômago, nós chamamos esse bolo agora de não mais bolo alimentar, e sim quimo. Este quimo vai agora para o intestino delgado, atravessando uma válvula chamada válvula pilórica. O intestino delgado, também chamado de intestino fino, ou ainda tripa, é o local onde o pH é básico, diferentemente do que acontecia no estômago, cujo pH era ácido. Eu não falei aquela hora, mas eu cito agora. O pH do estômago é por volta de 1 a 2. Isso é provocado pelo ácido clorídrico. Já no intestino delgado, por conta da secreção pancreática, que desemboca num ducto, esse ducto vai até o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, faz com que o pH do intestino delgado seja um pH básico ou alcalino, por volta de 8 a 9, por conta do bicarbonato de sódio, que foi liberado junto com enzimas através do pâncreas. O intestino delgado, ou tripa, ele é um tubo comprido de mais ou menos 6,5 metros a 7 metros. O principal papel do intestino delgado é promover o restante da digestão química e absorver os nutrientes. E nós podemos dizer que o intestino delgado é dividido em primeira porção, duodeno, segunda porção, jejunum e terceira porção, íleo. 25 centímetros de duodeno, 4,5 metros de jejunum e o restante de íleo. É no jejunum e no íleo que ocorre a maior parte de absorção dos nutrientes. Porque por dentro do intestino, na luz intestinal, existem dobras intestinais chamadas de vilosidades intestinais. E nessas vilosidades intestinais existem microdobras da membrana plasmática da célula epitelial, conhecida por microvilosidades. Sem sombra de dúvida, as vilosidades intestinais e a microvilosidade faz com que aumente a superfície de absorção. É por isso que o intestino delgado é o local que mais absorve nutrientes. Várias enzimas são liberadas aqui, tanto pelo suco entérico, suco produzido rico em enzimas pelo próprio intestino, quanto as enzimas provenientes do suco pancreático, cujas principais são amilase pancreática, que digere o amido, lipase pancreática, que digere o lipídio, e tripsina, que vai digerir o restante das proteínas de que o estômago não foi capaz de digerir. Tudo bem? Este alimento agora vai passar para o intestino grosso, que possui 1,5 metro de comprimento, dividido em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, reto e ânus. No intestino grosso, a principal função dele é absorver água do alimento, ou seja, ressecar as fezes. Absorvendo aquela água, as fezes vão ficando cada vez com menos solvente, mais ressecadas, mais solidificadas. Então, eu gostaria que você entendesse que a ingestão de grande quantidade de água, ela é muito importante para lubrificar as fezes e facilitar a evacuação. Na primeira porção do intestino grosso, nós temos ali uma região chamada de apêndice intestinal, onde existe uma microbiota bacteriana necessária, inclusive, para povoar o intestino grosso em caso de destruição massiva de bactérias por lá. Tudo bem? Joia? O fígado é uma glândula anexa que participa também da digestão, secretando e produzindo a bile. Esta bile, então, é armazenada na vesícula biliar. Esta bile ela é rica em colesterol
e hemoglobina envelhecida, daí a coloração da bile ser um pouco castanho, meio marrom, de tal maneira que é esta bile armazenada na vesícula biliar e liberada pelo ducto que vai parar no duodeno, que dá a coloração típica das fezes. O papel da bile é emulsificar gorduras, fazendo com que as gotas grandes fiquem de tamanhos cada vez menores, de tal maneira que, aumentando a superfície de contato, as enzimas liberadas pelo pâncreas, chamada de lipase pancreática, possam fazer a digestão química. Aqui no intestino nós chamamos de quilo. Tudo bem? Vamos fazer a questão? Então veja bem, você tem um gráfico aqui e nesse gráfico ele mostra, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então ele pergunta assim, é correto afirmar que as digestões de proteínas, de lipídios, de carboidratos estão representados respectivamente pelas curvas? Ok, pessoal, digestão de proteína. Nós temos a digestão de proteína sendo realizada no estômago. Número 2. Digestão de lipídios. Temos ela, número 3, que é no intestino delgado. E digestão de carboidratos pode ser tanto na boca quanto no intestino delgado. Poderia ser 3. 2, 3, 3 não existem. 2, 3, 1 existe. Então, nós vamos ficar como resposta correta a letra C. Mesmo sabendo que a boca é o local que digere o amido, durante o trajeto desse alimento pelo esôfago, continua-se a digestão do amido. Portanto, a resposta é a letra C. Tudo bem? Pessoal, agora a gente vai para a questão número 2, tudo bem? Acompanhem comigo aí na sua tela. Questão número 2, de 2008. O uso nos animais domésticos reforça e desenvolve certas partes, enquanto o não uso as diminui. E além disso, essas mudanças são hereditárias. A afirmação faz referência aos mecanismos que explicariam a transmissão das características biológicas de pais para filhos, lei do uso e desuso e transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Pode-se afirmar que esses mecanismos de heranças eram aceitos? Pessoal, a questão 2 vai falar sobre evolucionismo. É uma grande aposta minha para esse vestibular, tudo bem? Evolucionismo, evolução. 2 grandes teóricos fazem sucesso aqui. Jean-Baptiste Cavaleiro de Lamarck e Charles Darwin. O primeiro a abordar aí aspectos evolucionistas foi o Sr. Lamarck, colocando em seu livro Filosofia Zoológica alguns conceitos necessários. O conceito de adaptação, primeiramente, é feita por ele. O conceito do uso e desuso define muito a sua obra. E o conceito de transmissão dos caracteres adquiridos também. Desta forma, já sabemos que a lei do uso e desuso são relacionados a Lamarck. Bom, a lei do uso e desuso diz que quanto mais eu uso um órgão, mais ele hipertrofia ou cresce. Quanto menos eu uso esse órgão, menos ele cresce. E ele tentou explicar isso usando o pescoço das girafas como exemplo. De tal maneira que as girafas de hoje apresentam um pescoço bem comprido por conta do passado, as que tinham pescoço curto esforçarem-se para comer as folhas cada vez mais altas das copas das árvores. E dessa forma foram esticando o pescoço de geração em geração. Uma vez que você adquiria aquela característica do pescoço um pouco mais comprido, você transmitia ela para a descendência. Pessoal, além de estar errado, temos que entender que a compreensão daquela época não permitia saber sobre determinados assuntos como meiose e gametogênese. É óbvio que quando você adquire uma característica fenotipicamente falando, você não vai alterar os seus gametas por conta disso. É como se alguém não tivesse um dedo e por conta disso o seu filho ou sua filha não nascesse com esse dedo. É como se fosse o fato de você colocar um piercing e o seu filho ou sua filha nascesse com um buraco para encaixar o piercing. Isso seria transmissão dos caracteres adquiridos, o que está errado. Charles Darwin, mais tarde, mostrou que esse conceito era um pouco equivocado. Mesmo que em seu livro chamado A Origem das Espécies baseada na Seleção Natural ou A Luta pela Sobrevivência. É importante você entender que neste livro ele aborda justamente esse conceito chamado Seleção Natural. O que Darwin diz, o que Charles Darwin diz, é que o meio
promove uma pressão, essa pressão atua como se fosse uma peneira, peneirando os mais favoráveis para aquele ambiente, ou seja, os mais adaptáveis para aquele ambiente. Quem não é favorável para aquele ambiente, morre, e morrendo, não transmite essa genética adiante. Aos que foram selecionados, aos que sobreviveram, transmite essa característica para a geração seguinte. Porém, quando Darwin foi questionado do porquê que havia, então, girafas de pescoço comprido, girafas de pescoço curto, e por que somente as de pescoço curto faleciam e morriam, e as de girafas de pescoço comprido eram tão diferentes assim, Darwin não sabia explicar os conceitos genéticos à sua época. Afinal de contas, eu estou falando do século XIX depois de Cristo. Mais ou menos ele publicou o seu livro em 1858. É importante você entender que esse livro publicado, ele foi um livro, digamos, por mais belo que seja, incompleto quando se tratava na variabilidade ou na diversidade dos seres. Para explicar isso, que Darwin não soube explicar à sua época, esperamos no século seguinte, no século XX, onde vários autores complementaram a obra de Darwin, trazendo os conceitos que Darwin não conhecia, como por exemplo, mutações, crossing over, segregação independente. E isso, gente, nós dizemos que é variabilidade genética. Pois então, por conta das mutações, do crossing over, da segregação independente, nós temos gametas diferentes. Gametas diferentes dão uma variabilidade muito grande de possibilidade de descendência ou de prole. Tudo bem? Neste tempo, nós chamamos de neodarwinismo, ou teoria moderna da evolução, que agrega os conceitos de Darwin, chamado de seleção natural, e acrescenta conceitos genéticos para explicar a variabilidade genética. Vamos fazer a questão número 2, então? Vamos ler então de novo a questão número 2. O uso nos animais domésticos reforça e desenvolve certas partes, enquanto o não uso as diminui. E além disso, essas mudanças são hereditárias. A afirmação faz referência aos mecanismos que explicariam a transmissão das características biológicas de pais para filhos, lei do uso e desuso, e transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Pode-se afirmar que esses mecanismos de heranças eram aceitos, letra A, tanto por Lamarck quanto por Darwin. Porém, para Darwin, esses mecanismos apenas explicavam a transmissão das características hereditárias, enquanto que a evolução em si era explicada como resultado da ação da seleção natural sobre essa variabilidade. Pessoal, vocês lembram que eu disse para vocês que Darwin apresentava alguns conceitos de Lamarck em sua obra? Pois então, como ele não sabia explicar essa variabilidade geneticamente falando, ele fez uso de alguns conceitos errados que Lamarck publicou em seu livro. Então, sim, no final da obra de Darwin, ele acaba dando uma patinada e retomando alguns conceitos de Lamarck. Tudo bem? Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Então, galera, vamos para a questão número 3, tudo bem? Leia comigo, questão número 3. Unesp 2012. A verdadeira solidão. A grande novidade é que há pouco tempo foi descoberto um ser vivo que vive absolutamente sozinho em seu ecossistema. Nenhum outro ser vivo é capaz de sobreviver onde ele vive. É o primeiro ecossistema constituído por uma única espécie. O autor se refere à bactéria, está no texto, na sua tela, descoberta em amostras de água obtida a 2,8 km abaixo do solo, na África do Sul. Considerando-se as informações do texto e conceitos de ecologia, pode-se afirmar corretamente que... Galera, ecologia é sempre um tópico importante para qualquer vestibular, inclusive este da Unesp. Eu gostaria de dizer para você que os conceitos básicos da ecologia são espécie, população, comunidade, ecossistema, biosfera, além de outros, tudo bem? O que seria a espécie? Espécie é aquele indivíduo que se assemelha a outro morfologicamente, compartilhando de um genoma parecido e principalmente que deixa descendentes férteis. Fenômeno esse chamado de intrafertilidade, ok? Cuidado! Você pode ter sido enganado pelo texto achando que havia só uma bactéria nessa região. Não, galera, havia várias bactérias nessa região, formando uma população de uma única espécie. Aliás, é o que eu vou falar agora. O que seria a população? População é a reunião de indivíduos de uma mesma espécie num determinado território, tudo bem? Neste local onde apenas uma espécie está presente, forma uma população. A próxima definição agora é comunidade, também chamada de biocenose.
É quando eu reúno várias espécies diferentes, ou seja, várias populações. A isso eu chamo de comunidade. Fugindo um pouquinho desse texto, a gente pode lembrar da savana africana, que traz várias espécies presentes no mesmo território, como de girafas, de leões, de gnus, de antílopes e por aí vai. Então, comunidade é a reunião de diversas populações. Vejam bem, quando esses seres vivos interagem com um meio físico chamado de fatores abióticos, como temperatura, luminosidade, salinidade e muito mais, nós chamamos isso de ecossistema. Portanto, o ecossistema é quando o ser vivo interage com o meio que está ao seu redor. Essa interação entre seres vivos e o meio, nós chamamos o seu coletivo de ecobiose. Tudo bem? A reunião de diversos ecossistemas ao redor do planeta, locais onde apresentam vida, locais onde existe a interação dos seres vivos, chamado fatores bióticos, com os fatores abióticos do planeta como um todo, chamamos isso de biosfera, que nada mais é do que a interseção entre a hidrosfera, porção da água, com a atmosfera, porção do ar, com a litosfera, porção da terra. A interseção desses três conjuntos forma a biosfera. Tudo bem? Vamos fazer essa questão bacana? Acompanha comigo aí então. Considerando-se as informações do texto e os conceitos de ecologia, pode-se afirmar corretamente que, letra A, não se trata de um ecossistema. Mentira, pessoal. É um ecossistema sim. B, o elemento biótico do meio está bem caracterizado em seus três componentes: produtores, consumidores e decompositores. Não, nós não temos ali, categorizado muito bem esses três componentes, ok? Mesmo porque, para atuar como produtor, consumidor e decompositor, tem que ser espécies diferentes. E lá existe somente uma espécie, que é a bactéria em questão. C, os organismos ali encontrados ocupam um único ecossistema, mas não um único habitat ou um único nicho ecológico. Pessoal, eu posso afirmar que ali eles estão no mesmo habitat, tudo bem? Uma água que está a 2,8 km abaixo do solo, na África do Sul, o que torna o item falso. Letra D. Trata-se de um típico exemplo de sucessão ecológica primária? Jamais, galera. Sucessão ecológica primária envolve a troca de comunidades ao longo do tempo. E os elementos bióticos ali encontrados compõem uma população ecológica, correto, mas não se pode dizer que compõe uma comunidade. Verdadeiro, galera. A letra E é a resposta porque temos uma população de uma única espécie, que é a espécie da bactéria em questão, mas nós não temos uma comunidade, uma vez que comunidade é a reunião de diversas espécies ou populações diferentes. Espero que você tenha gostado dessa revisão da Unesp. Existem outras revisões aqui no meu canal em que você pode fazer uso e desejo um grande abraço a vocês e agradeço o convite dos dois professores que fizeram para mim para essa semana maravilhosa chamada Semana dos Vestibulares. Pessoal, inscreva nesse canal, deixa seu like e o mais importante, compartilha com seus amigos. Um grande beijo para vocês. Tchau, galera!